no ar mais um Casa Ideal e hoje nós vamos falar sobre o Feng Shui. O que é isso, essa palavra esquisita que alguns falam Feng Shui? É uma técnica que a gente já veio quando a gente está visitando essas lojas bacanas de Arapongas. É uma técnica que tem sido mencionada aí em várias visitas. E aí o pessoal me pergunta, Jamila, você fala sempre do Feng Shui, o que é isso? Para que serve? Como é que eu uso? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse Feng Shui. Fique aí conosco. O que esse passeio por essas imagens, esses ambientes tão diferentes um do outro, tem em comum? O que eles têm a ver entre si? Todos esses ambientes, apesar de cada um ter o seu estilo, eles têm uma coisa em comum que é a harmonia do seu ambiente. O Feng Shui é isso. O Feng Shui é a harmonização do ambiente. Mas por quê? O que é isso? Olha só. Tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com misticismo. Isso é física. A harmonização do ambiente é você fazer uso de uma técnica milenar chinesa, que é essa técnica com esse nome bonito, Feng Shui, que quer dizer o seguinte: Feng quer dizer vento e Shui quer dizer água. Então, juntando essas duas palavras, vento e água, a gente tem o seguinte: o vento quer dizer movimento e a água quer dizer fluidez. Então, juntando isso, você tem essa técnica que é de harmonização do ambiente, que ela faz com que tudo naquele ambiente ele flua e ele se movimente. Por quê? Já dizia Einstein o seguinte, que nós somos formados por átomos, nós somos energia pura. Nós, seres humanos, tudo que está ao nosso redor, tudo que tem na nossa natureza, ele nada mais é do que energia condensada. Então, se é energia condensada, essa energia tem vida. Certo? E essa energia faz com que exista trocas com os seres humanos que estão naquele ambiente. Então, olha só, vou dar um exemplo. Se você chega num ambiente limpo, arrumado, cheiroso, organizado, o que ele faz com você, esse ambiente? Faz com que você sinta, por exemplo, paz, serenidade. Então tá havendo essa troca. Agora, se você chega num ambiente hostil, um ambiente onde teve muita briga, muita depressão, muita tristeza, você sente aquele ambiente carregado, não é verdade? Quem já não sentiu isso? Com certeza você já sentiu isso. E também outros ambientes te fazem querer comer mais, outros ambientes te fazem querer dançar, se movimentar, quer dizer. Então, dessa forma, a gente consegue constatar que o ambiente, ele faz essa troca de energia com o ser humano e acaba influenciando na gente. Então, essa técnica milenar chinesa, que é o Feng Shui, ela tem esse propósito de harmonizar o ambiente para que as energias Qi, que eles chamam, as energias positivas, elas interfiram na sua vida. Então, vai funcionar como âncoras, como propagandas. Então, você vendo determinados cantos que te lembrem essa coisa positiva, isso vai ancorar em você e as coisas vão acontecendo. Mas essa é uma técnica que tem que ser assim muito estudada. É uma técnica que a gente poderia ficar assim um ano todo fazendo programa sobre isso. É uma técnica que
Tem vários consultores, estudiosos que se desenvolveram nisso, tem várias escolas, faculdades, a Escola do Chapéu Negro, a Escola da Bússola, que praticam isso, que levam em conta os 5 elementos, água, terra, fogo, ar, metal, mais os símbolos do taoísmo chinês e mais uma série de coisas. Mas existe uma maneira bem simples de fazer o Feng Shui. Você pode fazer ele em diversos ambientes. E eu vou te mostrar como, tá? Vou te mostrar aqui hoje no programa Casa Ideal como que você mesmo pode estar aplicando esse Feng Shui no seu ambiente, como eu disse, o porquê, para que ele interfira positivamente na sua vida e exista essa troca, buscando o quê? Buscando qualidade de vida, buscando que você viva melhor, e isso é possível também, então, com a ajuda do Feng Shui. Então, voltando à nossa casa ideal de hoje, falando sobre o Feng Shui, que é essa técnica milenar chinesa de harmonização de ambientes, e por que não dizer? É até uma técnica de decoração que tem como objetivo deixar com que todas as energias boas do seu ambiente fluam de maneira adequada e atinjam objetivos ou então interfiram no seu bem-estar, na sua saúde. Agora, isso, como eu já disse no outro bloco, não tem nada de religião, nem de misticismo, é física, que nada mais é do que você lidar com as energias a teu favor. Olha só, tô dando só uma pincelada hoje, vou ensinar as técnicas de como é que você pode aplicar isso na tua vida e através de aplicação no teu ambiente. Então, como é que escreve Feng Shui para quem quiser depois pesquisar um pouquinho mais, ó? Como eu disse, é vento e água, Feng Shui. Tem uma série de livros fantásticos sobre Feng Shui para você poder se aprofundar, aprender um pouquinho mais. Naquele livro super comentado, O Segredo, que teve o filme também, tem uma passagem que é toda feita por uma consultora de Feng Shui, é quando ela fala dos relacionamentos, né? E assim mais uma série de bibliografias, de cursos, que você querendo saber mais, escreve aí na nossa página do Facebook, ou escreve para a TV Paraná, eu te mando essas dicas. Então, a técnica do Feng Shui, ela faz uso de algumas ferramentas, tá? A primeira é o Bagua, que é esse diagrama que você está vendo aí na tela. Então, o Bagua é complexo para quem é um estudioso dessa arte milenar, dessa técnica milenar. Então, ele tem, por exemplo, posições da bússola, ele tem as cores, ele é dividido em 8 áreas da vida do ser humano, ele tem os símbolos chineses, ele tem os símbolos do I Ching, mas vamos deixar isso para um estudo mais profundo. Eu vou passar para vocês hoje, então, esse outro Bagua aqui, ó, esse que você está vendo na sua tela. É um Bagua muito mais simples. O Bagua, então, é essa ferramenta dividida em 9 áreas do ser humano. E assim, você vai identificar, você vai diagnosticar com esse Bagua quais são essas áreas da sua vida dentro do seu ambiente. Então, vamos lá. Essa planta aqui, por exemplo, você vai colocar o Bagua com a parte do trabalho na mesma posição da porta de entrada. Então, você vai diagnosticar, identificar aí qual que é a sua área do trabalho, consequentemente a da espiritualidade, a da família, a do dinheiro, a da fama, a dos relacionamentos, a da criatividade, a dos amigos e o centro da vitalidade. Então, você vai conseguir ver através desse diagrama como é que está
cada área tua dentro da sua casa. Então você pode colocar esse baguá e aplicar o Feng Shui na sua casa, na sua empresa, de várias formas. Ele serve para cidade mais macro, ele serve para um loteamento, ele serve daí para sua casa, ele serve para projetar uma empresa, ele serve às vezes até no ambiente mais micro. Você pode fazer o Feng Shui no seu quarto, você pode fazer na tua mesa, você pode fazer na sua porta de entrada, você pode fazer num evento. Então a mesma técnica de você aplicar o baguá e identificar as áreas, você pode aplicar na sua porta, na sua mesa, na sua casa, na sua empresa, e aí vai. O que você vai diagnosticar com isso? Como é que está cada área sua? Primeiro, gente, a primeira dica do Feng Shui é organização. Bagunça, ela nunca gera uma imagem positiva para quem está convivendo ali dentro, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer do Feng Shui é se livrar da bagunça, né? Então, você vai, aquilo que está quebrado, se desfaz, doa, dá, aquilo que está, aquilo que te traz uma sensação, um sentimento de alguma coisa que você não curte, aquilo que está desorganizado. Então você vai organizar teu ambiente, vai se desfazer dessas coisas, sabe? Então o ambiente já vai começar a ficar com uma cara mais harmônica. Depois disso, você vai colocar o baguá e vai identificar essas áreas. E aí nós vamos vir com os remédios, isso. Mas remédio não é remédio como os de farmácia. Os remédios são ativação dessa energia através de peças e através da decoração. Então, você vai usar esses remédios de cura responsáveis por harmonizar esses ambientes, objetos luminosos ou reflexivos, por exemplo, espelhos. Você pode usar, em algumas situações, você vai fazer uso de um remédio que são elementos vivos. O que é isso? Plantas que têm vida, flores, animais aquáticos, animaizinhos. Em outras situações, você vai usar o elemento água. E na decoração, onde que você pode pôr esse elemento água? Pode ser através de representações em imagens, por exemplo, um painel que tenha um mar bonito, ou então uma fonte mesmo, uma fontezinha da água correndo. Tem aquelas fontes que você está vendo aí na tela, que são fontes que você pode ter na sua casa. Outros elementos de cura são as cores. Então, cada cor, ela tem um papel dentro de uma determinada área do baguá. Som é muito legal também para fazer essa harmonização, porque o som ele vibra, ele não deixa a energia estagnada. Objetos que se movem, móveis, catavento, as próprias fontes de novo, obra de arte, objetos sólidos. Então tem uma série de remédios, vamos colocar assim, que são elementos que você vai usar na decoração para harmonizar esses ambientes. Então, de novo, vamos resumir então de como é que se aplica essa técnica do Feng Shui. Primeiro, você vai definir se você quer fazer ela no seu ambiente, a casa toda, ou no seu ambiente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no quarto, né? Então, você vai pegar a planta baixa dela, que é aquela planta que você olha lá de cima, e aí você vai identificar a porta de entrada e vai posicionar o baguá, aquele que eu mostrei na tela e que eu posso mandar para você se você me pedir pelo Facebook ou pelo e-mail da TV, com a área do trabalho alinhada com a porta, ou então na porta de entrada, tá? E aí então você vai identificar todas as suas 9 áreas dentro daquele ambiente. E aí você vai começar a diagnosticar. Você vai conseguir ver o seguinte: olha que loucura. E eu te desafio a comprovar isso. Você vai ver, por exemplo, que a sua área do relacionamento
de repente ela não tá legal na tua vida, você vai ver que no teu baguá, pode ser que ela esteja escura, ou que ela esteja com bagunça entulhada. Você vai ver que o que está acontecendo na tua vida tem muito a ver com o que está diagnosticado naquela área. Então você vai ver de repente no seu baguá que uma área da tua vida, por exemplo, a prosperidade, está indo super bem. Então você vai ver no baguá que ela está ali com as cores que geram essa energia da prosperidade, ela está arrumada, ela está com objetos de movimento. Você vai ver que a sua área dos filhos, se ela está indo bem ou não, ela está com essa energia ativada ou não, né? Então, é assim que você vai diagnosticar. E você pode também fazer o contrário. Vamos supor que você queira ativar uma área da sua vida, vamos supor a área da família. Então você faz o contrário. Em vez de diagnosticar, você projeta. Você pega o baguá, coloca na sua planta, identifica ali qual que é a área da família e deixa tudo harmonicamente bem feito, colocando colocando os elementos que tem a ver com a família, deixando aquilo super harmônico, e você vai ver que isso vai ser essa âncora, essa propaganda que te faz sempre olhar para lá, lembrar desse foco que você quer, que é a melhora das relações da família, e ela vai acontecer na tua vida. Então é o ambiente interagindo com o ser humano e vice-versa. Experimenta. Agora no próximo bloco eu vou falar então um pouquinho mais sobre cada uma dessas áreas para você, ok? Te espero. Então vamos falar agora um pouquinho de cada uma dessas áreas. E já vai aí, ó, fazendo a sua planta à mão mesmo, do seu ambiente, faz um baguá, ou então escreve pra gente que eu te mando e já posiciona ele alinhado à parte do trabalho à porta. E aí eu vou descrevendo o que você tem que observar em cada um desses ambientes para ativar aí essas 9 áreas. Agora detalhe, eu indico você não fazer isso tudo de uma vez, porque você imagina uma transformação de uma vez só nas suas 9 áreas da sua vida. De repente é melhor você ir fazendo 1, 2 por vez, e degustando, e digerindo, e curtindo isso, e observando essas mudanças. Porque senão é como plástico. Imagina você fazer uma mudança em tudo de uma vez só. Então vai fazendo gradativamente, ok? Então vamos voltar novamente ao baguá. Então vamos lá, primeira área é a área do trabalho. Essa área está associada à rotina, não só em sua vida profissional, mas em tudo que se refere ao seu cotidiano. Então o elemento é a água, a cor é o azul escuro ou o preto. Então é legal você usar esse elemento água em imagem, ou então colocar uma fonte e usar essas cores, deixar essa área bem organizada, sem pó, com bastante movimento, com uma área que é legal, tá sempre bem limpinha. Se for possível, que seja uma área bem ventilada. Agora, vamos supor que na sua planta esteja faltando uns pedaços, assim, que não é uma planta de tamanho regular convencional. Você pode ativar essa área, gente, sempre também fazendo o uso da área inversa. Então, por exemplo, a área inversa do trabalho no baguá é do sucesso. Então, se você não tem a área do trabalho, você ative bastante a do sucesso. Se der, ativa as duas. Essa área do trabalho ainda está relacionada à carreira, a verdadeira vocação em nossa vida e as oportunidades que nos aparecem. Pode ser um canto, por exemplo, dos livros, pode ser colocado diploma e objetos ligados então a trabalho, a carreira e coisas afins. Então, do outro lado do trabalho, que se você quiser, você pode ativá-lo com o lado oposto,
a gente tem o lado do sucesso, ou alguns chamam de área da fama. Esse é o canto da autorrealização, em todos os aspectos da vida, do amoroso ao profissional. Está associada ao fogo e ao vermelho. Então você vai usar cores, peças relacionadas ao fogo e ao vermelho. É uma área que influi sobre a nossa autoconfiança, a nossa expressão e individualidade. Também está ligada à nossa reputação e carisma. É um ponto focal, desde a porta de entrada, e deve ser evidenciado também com espelhos e plantas. Quando se trata de janela, pendurar um cristal facetado para refletir a luz. Então, é uma área que você também pode ativar a energia do sucesso e da fama com luz, né? Através, por exemplo, ou do cristal ou de outras coisas citadas. Agora, do lado direito da parte do trabalho, no baguá, a gente tem a área dos amigos. O branco, o cinza e o preto ativam esse quá, cujo elemento é o metal. É onde se cultivam todas as suas relações com as pessoas influentes, capazes de ajudá-lo. É a área também da relação com toda a ajuda externa que vem em nosso auxílio. E também com a nossa vida na comunidade, como por exemplo ser úteis numa relação de troca. Pode-se compor aí um altar com velas, cristais, anjos ou fotos de amigos e postais. Quando eu falo que o Feng Shui também é uma ferramenta que você pode usar como delineador de técnicas de decoração, é nesse caso, por exemplo, que eu falei da área do trabalho. Então, às vezes naquele ambiente você não sabe onde colocar os teus livros, onde colocar o porta-retrato com os teus amigos. Então, você pode colocar nessa área. Você vai e cria nessa área dos amigos um espaço, um painel ou uma prateleira com esses elementos. Então, o Feng Shui, ele além de harmonizar, ele também vai te direcionar tecnicamente a definir aonde você pode colocar certos objetos. Então, você pode fazer das duas formas, buscar a harmonização através dele, diagnosticar e fazer, ou então pegar ele como uma referência para decorar. Ok? Vamos ver mais uma área. Então, oposto à área dos amigos, a gente tem a área da prosperidade, que é ligada a assuntos referentes a dinheiro, e o elemento desta área é a madeira e a cor é o roxo. É aqui que se concentram suas perspectivas financeiras. Então, esse canto da prosperidade, ele também é chamado em algumas escolas como o canto do dinheiro, da riqueza e bênçãos que nos são oferecidas pelo abundante e poderoso universo que nos rodeia. Então, essa é a parte do ganho material. É bom manter aqui objetos em movimento, como o sino dos ventos, os móveis, as fontes ou os peixes vermelhos em aquários. E é um lugar, gente, que não pode ter entulho, não pode ser depósito. Como o dinheiro é uma coisa que entra e sai, entra e sai, entra e sai, é um canto que tem que ter muito movimento. Ao lado desse canto da prosperidade tem o da família. Nessa parte da casa estão os laços de sangue, a energia de tudo que se herda. Por isso este também é considerado a área ligado à saúde. O elemento é madeira e a cor é verde. Então, nesse espaço também está relacionado à nossa herança dos ancestrais. Nosso respeito a essa bagagem herdada dos ancestrais, nossa relação com os superiores, influências do passado. Então, às vezes, aquelas pessoas que são muito apegadas ao passado, isso pode estar, assim, de uma certa forma, prejudicando, pode, então, estar resolvendo isso nesse espaço, nessa área que é o canto da família. Pode ser dispostos aqui esses móveis mais
pesados, que mostra tradição, objetos de estimação da família, fotos, bonsais, cactos, bambus, que são plantas duráveis, perenes, né? Então aqui a gente vai ativar essa área da família, por exemplo, com esses elementos. E oposto a essa área da família, tal da criatividade. Esse aqui é uma área que você pode abusar bastante de cor, ela é muito legal, ela está relacionada às inspirações e ela está relacionada também a filhos. Essa é a área da fertilidade. Então essa é também a área das crianças. O metal e a cor branca dominam aqui, além de arco-íris, de colorido, de paletas coloridas de cor. Essa área, então, da criatividade também é o local das ideias, das criações, onde se coloca quadros, como eu falei, bem colorido. Aqui você pode colocar também os seus instrumentos musicais, os computadores, que está ligado à criatividade, pode ser o canto de pintura, e também pode ser, sabe o que? Nessa área você pode colocar aqueles objetivos que você quer alcançar, sabe? Então, o seu quadro de visualização e tudo mais. E é um espaço muito bacana também para você colocar foto dos teus filhos, fotos de criança. Sabe aqueles desenhos dos teus filhos que você adora, ou então que você ganhou de alguma criança e você não quer se desfazer? Põe numa moldura ou faz um painel e coloca nesse canto. Além de decorativo, ele vai fazer essa âncora, vai te fazer sempre lembrar de criança. Há quem diga que você resgata a sua criança interior, que é aquela criança criativa, que te faz, que faz com que você volte a sonhar, que você volte a ter muita criatividade, que são coisas muito positivas da nossa vida. Então, transforma esses desenhos, fica aí essa ideia em um quadro, em um painel e coloca nesse canto. Vai fazer todo esse efeito em você. E ao lado do canto da criatividade está o dos relacionamentos. Relacionamentos são aquelas relações que se cultivam, mais significativas da sua vida profissional e amorosa. O elemento é terra, as cores são vermelho e rosa. Então essa é a área que vai indicar como é que está a nossa relação com o parceiro e com outras pessoas também. Então, por exemplo, para atrair uma pessoa do sexo oposto ou para manter viva a energia de um relacionamento, você tem que trabalhar essa área com pares. Então coloca, por exemplo, objetos iguais. Então 2 castiçais, ou então coisas do tipo yin e yang, que são coisas que juntas trazem o equilíbrio, que é aquele símbolo chinês, ou então sol e lua, masculino e feminino, imagens de masculino e feminino. Então você vai colocar objetos aqui, vai trabalhar com pares. Olha só, é uma área que você nunca pode trabalhar com ímpar, tá? Trabalha com par, não coloca um terceiro elemento aí não. Trabalha sempre então com par, você vai colocar almofada, você vai colocar manta, trabalha sempre com par e usa bastante de cor vermelha, de cor rosa, para você ativar essa área. E oposta a essa área dos relacionamentos está a da espiritualidade. É a espiritualidade que se cultiva tudo o que se refere à alma e ao intelecto. O elemento dessa parte da casa é a terra e as cores são o azul claro e o roxo. Então, ainda nessa área da espiritualidade, é o lugar que está reservado aos assuntos da alma, meditação, autoconhecimento e entendimento de nós mesmos. E é aqui, por exemplo, que você pode colocar o altar de todos aqueles
santos, mestres, guias, cada um na sua crença, das pessoas que te conduzem, que te são referência. Aqui também é usado cristais de quartzo, o ametista, vela, incenso. Pode também ser um lugar, por exemplo, uma biblioteca e para estudos. Então, tudo aquilo que te liga à espiritualidade, ou então se você quer um canto para fazer oração, para meditação, é aqui que você vai trabalhar. E por último, o canto da vitalidade, que é o canto que a gente pode falar da sexualidade ou da saúde também, que é o centro. Então é um local que tem que estar extremamente limpo. O canto da vitalidade, o ideal que está relacionado à nossa saúde, né? Jardim tem vida, ao nosso prazer e alegria de viver. Então tem que manter sempre limpo, pois a sujeira traz fadiga e estresse. Tem que estar sempre organizado. Então pode-se colocar vasos com cactos e bonsais, que significam vida longa, pedras e metais dourados. A cor mais usada é o amarelo ou laranja, ligados ao elemento terra. Então é uma área que quanto mais luz, mais você vai conseguir ativar essa área então ligada à vitalidade, à saúde, à longevidade, dentre outras coisas. Chegamos ao final de mais um Casa Ideal, hoje falando então dessa técnica de Feng Shui, que não tem nada a ver com religião, nem com misticismo, independente da sua crença, faz essa experiência, ativa aí, organiza, coloca essas peças harmonicamente do jeito que eu sugeri, em uma dessas áreas aí que você vai identificar no teu baguá. E depois me conta, escreve pra gente e conta como é que foi isso, tá? Porque existe também muitos relatos de que algumas doenças do ser humano estão realizadas a essas doenças da casa, tá bom? Então isso tudo, como eu falei desde o começo, é física. E vamos então movimentar essa energia, atrair a energia positiva da casa com essas dicas. E você vai ver o seguinte, que quando você muda, todo o mundo à sua volta também muda, ok? Beijo enorme para vocês. Quero agradecer aí as minhas patrocinadoras da Lecoeire, do Salão Bela Imagem. E te espero aí no próximo Casa Ideal. Até mais. Tchau.